Na vida existem aqueles conselhos que a gente gostaria de ter recebido antes de ter feito alguma coisa, porque eles teriam economizado muito tempo e muito dinheiro. E no vídeo de hoje eu vou trazer 5 desses conselhos que eu garanto que vão trazer muitos benefícios em dinheiro, caso você fique atento. Isso porque eu sei que investidores iniciantes têm uma série de dúvidas. Por exemplo, quando que eu deveria começar a investir? Em que eu deveria investir? Ou se investir é tão importante? Por que tem que ser tão complicado? Já parou para pensar nisso? Talvez seja essa uma das suas dúvidas? Eu sei disso porque eu já fiz essas perguntas. E eu quero te ajudar agora respondendo de forma direta e simples, provando que você pode eliminar a complicação de como investir mesmo sendo iniciante. Olá, se você é novo por aqui, meu nome é Eduardo. Nesse canal eu trago informações para te ajudar a investir nas bolsas de valores dos Estados Unidos. E se esse é um tema que te interessa, então já se inscreve no canal e também ativa o sininho para você não ficar sem receber nenhum dos conteúdos que eu posto aqui semanalmente. Olha, para aumentar sua riqueza e garantir um futuro financeiro confortável, você deve seguir algumas dicas importantes de investimento. Por isso que eu reuni algumas das melhores dicas de investimento que eu acho que todos os iniciantes devem dominar já no primeiro dia que decidem investir. E depois é só administrar. A maior parte disso se aplica ao mercado de ações, mas funciona para qualquer investimento que você fizer. Isso porque você não vai ser um especialista completo quando começar. Assim, você precisa desses elementos essenciais para garantir que você tenha um início sólido. Para isso, comece ajustando as suas expectativas. Ponto 1. Olha só, primeira pergunta, o que eu devo esperar dos meus investimentos? Primeiro, olha só essa frase. A frustração vem de se ter expectativas erradas. Preste atenção nisso. Você está entrando no mercado de ações com a expectativa de fazer fortuna rápida ou é ciente que precisa aguardar o tempo necessário para que então o seu aprendizado se desenvolva e cada vez você se torne um melhor investidor? Já pensou nisso? Isso vai fazer toda a diferença, não só agora, mas no seu futuro como investidor. Eu odeio ser um cara realista nesses momentos, mas a menos que você tenha muita sorte, você não vai dobrar o seu dinheiro no próximo ano investindo em ações. Até porque é imaginar que alguém que nunca dirigiu na vida vai tirar a sua habilitação e no ano seguinte já vai virar campeão da Fórmula 1, por exemplo. Não tem a menor possibilidade disso acontecer. Em mais de 20 anos trabalhando com finanças, eu nunca vi isso acontecer. Nem na Fórmula 1, muito menos no mercado de ações. Veja que esses retornos também exigiram que você, de repente, assumisse um grande risco caso você quisesse dobrar. E se você fizer isso, veja, nesse ponto você já cruzou a linha de investidor para especulador. E isso é muito perigoso. Tome cuidado. Veja que, embora as ações tenham sido historicamente a classe de ativos de maior retorno, isso ainda significa retornos na faixa dos 10%. E por isso que, olha, retornos levam em conta também maiores retornos, maior volatilidade do mercado, ou seja, oscilação de preços. Por isso que se você não tiver as expectativas adequadas para os retornos e a volatilidade que vai experimentar ao investir em ações, pode vir a ter um comportamento irracional, assumindo riscos exorbitantes em estratégias de enriquecimento de repente rápido, negociando demais e, nesse caso, renunciando muitas vezes às ações que deveriam ser mantidas por longo prazo, que é justamente a estratégia que irá te fazer lucrar. Esse primeiro ponto aqui que eu falei para você, ele é de muita importância justamente para você estar ciente de como o mercado financeiro funciona. Ele vai colocar dinheiro no seu bolso? Vai, mas você precisa preparar você primeiro para entender que lucratividade não está necessariamente diretamente ligado ao fato de você arriscar tudo que tem. Não funciona assim. Então, tome muito cuidado e preste atenção justamente nessas palavras que eu já falei para você. Agora, olha só, ponto número 2. Para onde olhar? E aqui, olha só, o futuro é de quem enxerga longe. Aproveitando o gancho, então, de evitar a tentação de vender ações só porque ela, de repente, está momentaneamente volátil, você tem que estar preparado para segurar bons ativos, ou seja, boas ações, por muito tempo. Pelo simples fato de que, no curto prazo, as ações tendem a ser muito voláteis. Elas oscilam, então, em todas as direções, devido justamente às reações automáticas do mercado a muitas notícias que existem, e essas notícias, rumores, muitos ruídos a gente fala,
e que fazem com que então pessoas fiquem com medo e acabem vendendo suas ações e perdendo dinheiro, inclusive. Então, tentar prever os movimentos de curto prazo do mercado não é apenas impossível, é enlouquecedor. Aqui eu vou dizer para você o seguinte, uma frase muito útil de um conhecido autor chamado Benjamin Graham. Ele disse assim, no curto prazo, o mercado é como uma máquina de votação, porque calcula quais empresas são populares e quais são impopulares. Só que no longo prazo, o mercado é como uma máquina de pesar, porque vai avaliar a substância efetiva de uma empresa. Isso quer dizer o quê? Que o grande ponto, principalmente no longo prazo, vai levar em conta os números da empresa. Como essa empresa ela pode ser boa, porque quanto melhor ela for, melhor os seus produtos, melhor os seus serviços, ela vai entregar necessariamente lucratividade para todo mundo que investir nela. Por quê? Porque ela cresce. E se ela cresce, as suas ações se tornam mais interessantes e elas se valorizam. Então, mesmo assim, muitos investidores ainda estão focados naquelas disputas de popularidade que acontecem todos os dias. E então ficam frustrados quando as ações das empresas que comprou, de repente, elas podem não estar se movimentando tanto. Por quê? Porque podem ser negócios sólidos e em crescimento, mas justamente por conta disso, elas não têm uma volatilidade muito grande. Seja paciente e mantenha seu foco no desempenho fundamental de uma empresa, ou seja, nos números dela. Você vai ver que, com o tempo, o mercado vai reconhecer e vai avaliar adequadamente os fluxos de caixa que os seus negócios produzem, que as empresas que você está investindo produzem. Isso porque as ações não são apenas coisas para serem negociadas, elas representam o interesse de propriedade de pessoas. Então, se você está comprando empresas, faz sentido agir como um proprietário de uma empresa. Você vai se dedicar a escolher as melhores, colocar seu dinheiro e esperar então ela crescer. Daí porque escolher ser sócio, de empresas com bons números e com vantagens competitivas em termos de negócios, permite a você fazer previsões sobre tendências futuras. Porque quando você então está fazendo isso, você comprou um pedacinho dela, você se tornou um pouquinho sócio dessa empresa. Então é lógico que você, antes de ter comprado, antes de fazer parte dessa sociedade, você pesquisou e você entende o porquê comprou. Então não importa se o mercado de repente está desesperado, não está sentindo o quão essa empresa ela é boa, mas você percebe isso porque você já fez suas pesquisas. Então você se mantém ali firme e forte como um bom sócio, sabendo no momento certo essa empresa vai voltar a crescer e eu vou lucrar com ela. É por isso que você a mantém. É por isso que você tem um histórico nos seus investimentos quanto a isso. Agora, o terceiro conselho é: em que momento comprar e vender ações? Olha, uma pergunta muito comum, né? Então, resposta simples e objetiva: compre na baixa e venda na alta. Eu sei que parece óbvio, mas se você deixa os preços das ações por si só, de repente, guiarem suas decisões de compra e venda, você está deixando o rabo abanar o cachorro. Você já ouviu esse termo? Isso, porque está invertido. Porque sua forma de pensar, ela não deve ser dessa maneira. Veja como a maioria das pessoas só decidem comprar uma ação depois que ela subiu. Mas daí o momento do lucro já foi embora e muitas vezes. E em geral, o que se vê também é que essas mesmas pessoas vão vender quando as ações recentemente, de repente, tiveram um desempenho ruim. É invertido o pensamento. Então, presta muito atenção no que você está fazendo. Anote isso em um lugar que você possa sempre ver antes de investir. Essa frase. Olha só, quando as ações caem, elas estão baixas e, geralmente, é a hora de comprar. Da mesma forma, quando elas disparam, elas estão altas e, geralmente, é hora de, simples, vender então. Não deixe o medo quando as ações caírem ou a ganância quando as ações subirem controlar sua tomada de decisões. Seja racional. Você está entrando no mercado para ganhar e não para sofrer. Então siga essa regra. E não se preocupe com seus investimentos daí. Matemática básica do bom investidor. Isso é simples, é uma fórmula, mas você vai ver que ela não é nada complexa. A fórmula é assim, lucro garantido igual boa empresa mais ação em baixa. Viu como é simples essa fórmula?
Agora, outra forma de você lucrar é sempre consumir os conteúdos que eu posto nesse canal. Então, para me ajudar, já dá um like nesse vídeo e também envia para mais algumas pessoas que podem, de repente, se beneficiar desse conteúdo. Não vai te custar nada, mas vai me ajudar muito. Vamos lá então para a quarta pergunta. Pergunta simples. O que eu devo saber? Você deve saber o seguinte: um raio cai sim 2 vezes em um mesmo lugar. Parece piada, mas não é. Olha só, por que eu vou fazer essa comparação? Não sei se você sabe, mas por exemplo, no Cristo Redentor, ele recebe em média, tá? 6 raios por ano. Ou seja, cai no mesmo lugar ou não cai? Claro que cai. E pior, aqui nos Estados Unidos tem um prédio chamado Empire State, que ele recebe pelo menos 25 descargas em um ano. Então é muita coisa. Cai ou não cai no mesmo lugar? Claro que cai. E as ações acontecem basicamente a mesma coisa. Eu te falei isso porque a primeira grande surpresa positiva de repente de uma empresa provavelmente não será a última. Então ela já aconteceu de crescer, já aconteceu de ter boas notícias. Se ela é uma boa empresa, você necessariamente pode esperar ver isso se repetindo. E significa o quê? Que você vai lucrar então com essa situação. Então, claro, agora fique atento ao detalhe. O oposto também funciona. É o mesmo raciocínio se de repente é uma empresa que está apresentando muita coisa negativa, muitas notícias negativas e de maneira recorrente, veja que uma situação vai puxando a outra. Positiva puxa positiva, negativa puxa negativa. Toma muito cuidado e presta atenção. Então não seja uma pessoa teimosa, porque tem uma linha tênue entre estúpido e inteligente. Quando você investe, a linha entre ser paciente e ser teimoso é ainda mais fina. Por isso que a paciência é a principal virtude a ser desenvolvida. E vem justamente de observar as empresas e não os preços das ações. E deixar principalmente que as suas teses de investimento elas se desenrolem. Você fez um plano para investir, obedeça, siga esse plano. Se uma ação que você comprou recentemente caiu, mas nada mudou com a empresa, tudo bem, a paciência provavelmente vai valer a pena para você. Já do outro lado, se você está constantemente descartando más notícias sobre uma empresa que de repente está deteriorando as finanças dela e você não está prestando atenção, ou de repente você olha, não, vou esperar mais um pouco e você só vê notícia ruim, você pode estar cruzando essa linha fina e entrar em um território de teimoso, de ser teimoso. E veja que quando você faz isso nos investimentos, geralmente o preço da ação vai cair bastante. E isso vai ser o quê? Vai ser um prejuízo para você. Então preste atenção, equilibre entre a sua paciência e a sua teimosia. Por isso sempre você deve se perguntar, quanto vale esse negócio agora? Se eu ainda não tivesse ele, eu compraria ele hoje? Se você responder essas duas perguntas, você vai ver que você tem a resposta certa do que você deve fazer. A sua resposta honesta a essas perguntas não só vai te ajudar a ser paciente, tanto quanto vai te ajudar em suas decisões de vendas também. É justamente o caso de você encontrar uma empresa que tenha práticas de gestão ou remuneração que deem reviravoltas negativas e de repente com subidas abruptas. Isso pode indicar uma natureza complicada com essa empresa. Deixa eu te contar uma parábola. Isso vai ser bem interessante para ilustrar essa situação. Olha só. Em uma noite de inverno, um homem encontrou uma cobra no caminho. A cobra perguntou, o senhor pode me ajudar, por favor? Eu tô com frio, eu tô com fome e certamente eu vou morrer aqui se eu ficar sozinha. O homem respondeu, mas você é uma cobra e com certeza você vai me picar. A cobra então disse, por favor, eu tô desesperada, eu prometo que eu não vou te morder. Então o homem pensou a respeito e decidiu levar a cobra para casa. O homem aqueceu a cobra perto do fogo, preparou um pouco de comida para ela. Depois então de ter feito uma refeição juntos, a cobra de repente picou o homem. O homem viu aquilo, percebeu que ia morrer e ele perguntou, por que você fez isso? Eu salvei a tua vida, eu mostrei generosidade para você. A cobra simplesmente olhou para ele e respondeu, você sabia que eu era uma cobra desde que você me viu pela primeira vez. Olha só, fuja da aparência de situações que você percebe que podem não ser boa coisa, porque possivelmente não serão. Dê ouvidos aos seus instintos, fuja dos oráculos então. Veja, olha só, as ações da internet na década de 90 era um sucesso, era uma febre e do nada a bolha estourou.
deixando milhares de pessoas na miséria. Então esteja atento. Sempre que uma multidão concordar unanimemente que um determinado investimento é uma ótima oportunidade, provavelmente é melhor você evitar esse investimento. Presta atenção. Agora vamos então para a quinta pergunta. Qual a quantidade adequada de risco eu devo assumir? Aqui eu vou dizer para você o seguinte: a segurança de um abismo está em não poder olhar sua borda. Aqui você vai dizer, mas então é melhor não investir? Mas você não poderia estar mais errado, veja só. Porque daí você deixou o risco de um abismo e já caiu no outro, que é perder dinheiro porque naturalmente você vai gastar ou então a inflação já está te roubando de qualquer jeito. Aqui a dica é sempre, tenha uma margem de segurança. A menos que você tenha uma bola de cristal, que não acredito que seja o caso, você não vai escapar da imprevisibilidade do futuro. Por isso que é fundamental sempre ter uma margem de segurança embutida em qualquer compra de ações que você possa fazer. Você vai estar então, dessa maneira, parcialmente protegido e suas projeções sobre o futuro, de repente, vão ter sempre essa ideia de margem de segurança de erro, caso, de repente, não der exatamente naquilo que você esperava. Então, ter uma margem de segurança é um tema recorrente entre vários grandes investidores, inclusive. E isso muitas vezes quer dizer você conseguir manter tua cabeça no lugar enquanto todos os outros estão perdendo a cabeça deles. Você vai estar bem à frente do jogo, sendo daí capaz de comprar na baixa e vender na alta, já que você tem uma margem perfeita de segurança. Se você então agora quer saber mais sobre identificar essas margens de segurança, se inscreva aqui no link que está na descrição desse vídeo, que de tempos em tempos eu faço uma série de vídeos que não ficam disponíveis ao público por muito tempo e eles são gratuitos e 100% online. Ali eu ensino como você acessar o mercado de investimentos e quais os riscos de repente você pode estar evitando. Então isso talvez seja bem interessante para você aprender como investir e, claro, como gerenciar os seus próprios sentimentos. Agora, lembre de uma coisa, nunca deixe a imprevisibilidade da vida te parar. Até porque se fosse assim, você não ia sair nem da cama. Então não deixe os seus medos e traumas se tornarem uma barreira para investir seu dinheiro. O ponto é simplesmente começar. Por isso que a resposta para quando começar a investir, eu diria para você, é hoje. Comece agora e continue aumentando. Se mantenha focado no seu percentual de economia para investir. Para investidores de longo prazo, os maiores fatores de sucesso são justamente permanecer investido e economizar o suficiente para investir. Você não pode controlar o desempenho dos seus investimentos, mas você pode controlar quanto economiza. Por isso que, ao focar continuamente em manter ou aumentar a taxa de economia, os iniciantes vão estar prontos para o sucesso financeiro. Agora, claro, aproveita e me diz nos comentários qual é o teu maior medo na hora de começar a investir. Aproveita também e não esquece de dar um like nesse vídeo e enviar para mais alguém, para que essa pessoa também possa se beneficiar assim como você. Obrigado pelo teu tempo e até o próximo vídeo. Tchau!